Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao Prevcast, o seu podcast de direito previdenciário. Aqui você acelera a sua curva de aprendizado. E a minha convidada de hoje é fera, conhece muito de direito previdenciário, então aguenta aí que você vai acelerar a sua curva de aprendizado. Antes, comenta aqui como é que tem sido o Prevcast para você. Me ajuda a criar para você cada vez mais conteúdos conectados. Também compartilha lá nos seus grupos de WhatsApp. Bora trazer mais previdenciaristas para cá e formar uma grande comunidade, beleza? Se ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho, porque toda vez que tiver conteúdo forte como é o de hoje, você recebe em primeira mão, beleza? Quero trazer a minha convidada aqui, que ela era do Rio de Janeiro, mas agora mora aqui em São Paulo, doutora Isabel Midian, tudo bem? Tudo bem, doutor. É um prazer estar aqui com todos do Prevcast. Estou muito feliz por trazer o meu X para o seu podcast. Muito feliz pelo convite. Obrigada. Eu que agradeço, o Prevcast se sente honrado com a sua presença e vou falar que eu adoro esse sotaque, assim como adoro o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é incrível. Eu tive esse ano lá já duas vezes no Rio. Você falou que é do Recreio, né? Sim. Do Recreio. Passei lá, dei uma passeada, né? Eu tava na Barra e aí peguei lá, fui lá pro fundo lá, pro Recreio. Pô, sensacional Rio de Janeiro e o sotaque lindo. Tá morando em São Paulo agora? Sim, estou em São Paulo hoje. A minha vida vive em temporadas. Hoje em São Paulo, mas o meu escritório continua sendo no centro do Rio de Janeiro. A minha sócia mora no Rio de Janeiro. Toda a equipe de mulheres que temos no escritório, todas as mulheres são do Rio de Janeiro. E eu que sou itinerante, eu sou uma advogada mochileira, né? Hoje estou em São Paulo, mas todo mês, quase todo mês, estou no Rio para fazer audiência, reunião, treinamento. E é sempre gostoso voltar à minha terra, mas viver aqui também. Pô, legal. Você já tinha morado em São Paulo antes? Não, primeira vez. Quando eu era criança, eu vinha muito aqui, porque eu tenho família aqui da parte da minha mãe. Tenho tio, avô, muitos primos. Então, já conhecia o Palmeiras. É palmeirense, gente. Já conhecia o Palmeiras, então já frequentava aqui. Tinha muita vontade de viver um tempo em São Paulo, porque eu achava que parecia Nova York. Nova York do Brasil. E aí, hoje, eu tenho a oportunidade de viver em São Paulo. Uma delícia. O que você tá achando? Tá gostando? Olha, eu penso... O que te chama a atenção aqui? Eu penso que São Paulo é um mar de possibilidades. Ontem mesmo eu estava em um evento de marketing da OAB, na Associação dos Advogados de São Paulo, e eu pude ver gente assim que eu só via na TV. Pensei, gente, que legal! E era um evento gratuito. E São Paulo tem disso, você consegue fazer conexões, por exemplo, a nossa conexão aqui. A gente foi apresentado por uma outra advogada previdenciarista de São Paulo, e eu estou hoje no Prevcast, sendo que eu sou carioca. Quando que a gente ia se conhecer? Eu acho que São Paulo tem essas possibilidades de conexões, de eventos, de passagem aérea barata para o exterior. Então, eu acho que é legal. Aliás, shows. Os shows são todos aqui. As passagens aéreas mais baratas saem daqui. Os congressos de previdenciário, enfim, cursos, são todos aqui. Então, eu acho que é uma boa temporada da minha vida passar em São Paulo. E muito bom te conhecer também. Pô, que bacana, que legal. São Paulo, a gente que mora em São Paulo, que vive em São Paulo, não tem, acho que, noção do tamanho da dimensão. É muita questão da bolha, né? Sim. Pra gente sempre foi assim, então a gente não entende muito o que é ser diferente. Por outro lado, por exemplo, quando eu fui pro Rio, eu acho sensacional. Você morar uma São Paulo com praia. E aí é a percepção que eu tenho, assim, eu falo, cara, que louco, que legal. E praias lindas. Sim, o Rio é maravilhoso, é muito gostoso lá. Só que eu sempre olhei para o Rio como um lugar para passar férias e não para você viver. Tanto que o escritório é no centro do Rio e o apartamento no Recreio. Para eu sair do Recreio e ir para o escritório, demora 1h40. Então, assim, a realidade de você trabalhar no Rio, viver no Rio, é muito diferente de uma realidade de passar férias. Claro, lá é muito gostoso. O apartamento dos meus pais fica a 1 quilômetro da praia. Eu chego lá, eu tenho que correr na praia. Mas viver em São Paulo tem dessa de você ver as oportunidades. Claro, tem trânsito, tem um monte de coisa que a gente dá para falar de São Paulo. Mas eu acho que a fase de oportunidades, assim, principalmente na minha idade, nessa parte da minha carreira, é bem interessante. Pô, legal, bacana. E hoje você, além de advogada, acumula outras atividades, dentre elas escritora também. Pois é, inclusive eu trouxe aqui para você o meu livro,
prática da aposentadoria especial do processo administrativo ao judicial. Esse é o meu primeiro livro, mas já vem o segundo. Presente para você. Nossa, que honra, hein? Xandão, focaliza aqui, cara, olha, que honra. Deixa eu ver aqui, cara, já tá até com dedicatória. Claro, a gente tem que levar esse verdinho aí pro Brasil todo. Editora Juruá. Sim. Legal, legal. Quem quiser, pesquisa lá na Juruá ou no seu perfil. No seu Instagram. Instagram, @IsabelMedian. Só tem eu, Isabel com S. E aí você vai encontrar o link do livro também. Mas enfim, eu acumulo a função, sim, de advogada. Hoje eu sou a gestora do escritório, né? Hoje eu sou professora de pós-graduação. Hoje eu sou infoprodutora. Aí virei mentora, escritora. E juntou tudo. Assim, um mar de possibilidades que eu não pensava que aconteceria na minha vida. Eu achei que eu seria uma advogada tranquila, teria aí o meu escritório, ia ser tudo tranquilo na minha vida. E aí, do nada, um montão de funções. Olha, eu vou te dizer uma coisa. Eu conversei com várias mulheres incríveis aqui, que tem um gás danado. Quem nos conectou foi a doutora Natália. Sim. Natália Donato, aliás, episódio incrível dela, deixar o card aqui para vocês. O episódio dela fantástico. Foi no finalzinho de tarde, assim, que nós conversamos. Eu já tinha gravado vários episódios. E ela me levantou, assim, ó, num gás aqui de papo, de conexão. É muito assim. Incrível. Ó, ela, Adriane Bramante e várias outras mulheres. Eu me lembro que eu fiz essa pergunta que é a que eu vou replicar para você agora. O dia para você tem 24 horas só? Consegue fazer todas essas atividades num dia de 24 horas? Olha, eu brinco que meu sonho era ser um polvo, né? Que eu não consigo ser. Mas hoje eu tenho uma assistente que me ajuda muito, que é a Jéssica. Ela me ajuda em toda a parte de infoprodutos. Eu tenho uma empresa de cursos e mentorias. E aí ela me ajuda nessa parte, inclusive revisando o livro, editando o livro. Ela me ajuda nessa parte. No escritório, eu tento, na verdade, vestir várias camisas para eu me sentir várias pessoas, assim, dividir minhas funções. Então, Jéssica me ajuda no cursos e mentorias. No escritório, tem uma equipe de 5 mulheres. Tem a minha sócia, que é, assim, meu braço direito, a Sejane Cerqueira. Ela, assim, é maravilhosa. Se eu sou professora, escritora e outras coisas hoje, é porque ela segura a barra do escritório quando eu preciso... Peraí, vou ali palestrar, vou ali dar um curso o dia inteiro. Então, ela segura muito. E ajuda, né? Pessoas. Se a gente tem pessoas com a gente consegue exercer 1 milhão de funções. Eu tenho as mesmas 24 horas de todo mundo. Eu vivo muito cansada. Hoje eu trabalho em home office justamente para segurar um pouco essa onda. Tento desacelerar ao máximo para eu focar mais na parte da saúde mental, para eu correr, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer, e viver com meu doguinho, Totô. Mas, assim, pessoas. Eu tenho pessoas. É por isso que eu consigo ser um monte de Isabel. Legal, muito bom. Eu desenvolvi um curso, Isabel, para advogados, né? E tenho palestrado esse conteúdo específico que eu vou te falar agora, que eu também acumulo algumas atividades, né? Eu tenho hoje 6 escritórios, a gente tem uma equipe grande de funcionários. Além disso, faço 3 conteúdos, Prevcast, o meu Instagram da Schettini, TikTok, YouTube. E aí você tem mentoria, palestra, eu tenho atividades na OAB e família, 3 filhos, exatamente, casado. Que não deixa de ser uma função muito importante. A mais, talvez, adoro malhar todos os dias, acordo 5 horas da manhã para fazer academia, para ler e depois fazer academia. E aí, às vezes, o pessoal me faz essa pergunta, né? E aí tem uma coisa que eu falo muito para os advogados, que é a atividade de valor agregado, né? Que eu imagino que é muito disso que você faz, né? Você tem essa equipe, essas pessoas que te ajudam Sim. a fazer muito mais funções operacionais e você acaba indo muito mais para um nível estratégico, Exato. Que dá uma percepção para você de produtividade muito maior e os resultados, eles também são muito maiores. Eu tenho tentado compartilhar isso aqui no Prevcast, nesse curso, para o pessoal. Poxa, porque concorda que você focar em atividade de valor agregado gera muito mais resultado, você se sente mais produtivo? Sim, concordo. Eu tenho uma brincadeira que eu digo o seguinte, eu sou tipo um pato. Só que eu não quero ser tipo um pato, porque o pato nada, voa, mergulha e corre, mas ele não faz nada bem feito. Eu não quero ser tipo um pato, eu quero fazer todas as funções, mas eu não quero ser tipo um pato, que faz tudo mal feito. Então eu preciso delegar. E essa coisa de delegar, isso aqui foi o que transformou a minha vida. Porque eu sempre fui muito centralizadora, tipo, tudo eu tenho que resolver.
eu que tenho que fazer, porque quando eu coloco a mão funciona, resolve, anda, porque eu faço bem feito. E eu parei para pensar, não, peraí. Se eu sentar na cadeira do estratégico e ir movimentando as pessoas, corrigindo, delegando, olhando o que elas estão fazendo, treinando as pessoas para fazerem aquilo, delego a tarefa, corrijo, treino para melhorar, caramba, as coisas vão fluir muito mais. Então, quando eu entendi que dava para delegar e você ficar ali no estratégico pensando, peraí, marketing. Poxa, marketing precisa ser eu, precisa ser a minha cara. Não tem como delegar o marketing à minha cara. Mas se eu delegar o operacional da coisa, eu consigo ficar botando a cara e o pessoal atrás nos bastidores trabalhando. Então, eu entendi esse conceito e hoje eu também replico para os advogados. Às vezes o dia tem mais de 24 horas, porque é mais do que só as suas 24 horas. São horas de outras pessoas também que estão apoiando o seu projeto. É o segredo. É fundamental. Delegar é importante. Muitos advogados sentem dificuldade, né? De advogar exatamente por esse pensamento que você falou, que é o que eu chamo muito de crença limitante, né? Os advogados, eles acham que só eles vão fazer bem, que o cliente só quer conversar com ele. Não, o cliente, outro dia eu vi um advogado dizendo isso, né? Não, mas o advogado, ele só quer ser atendido por mim. O cliente só quer ser atendido por mim. Ele quer ouvir minha voz, ele quer falar comigo, ele quer ver o meu rosto. Não é uma verdade. Não é uma verdade. Eu entendo hoje que já não é mais uma verdade, né? Como eu tenho 6 unidades, eu tenho gente atendendo em todas as unidades. Eu não estou atendendo. Na verdade, eu já nem atendo mais nos escritórios. Então, como é que isso acontece? O escritório funciona. Sim. Então, essa crença limitante, ela segura o advogado de acelerar esse aprendizado dele. Quando ele delega, igual você está dizendo, poxa, ele cresce muito. Ele coloca a pessoa e vai achar gente que faz melhor. Sim. Né? É igual você falou, pô, eu não quero ser o Patton. E muito, muito interessante isso, porque às vezes você vai colocar gente melhor em cada área, vai ficar até muito melhor do que você é. E tá tudo certo. Tá tudo bem. Tá tudo certo. E eu tive a percepção de enxergar isso, que também é uma virtude. Sem dúvida. Exatamente. Então eu penso assim, se eu junto uma galera boa para me ajudar ali no que eu tô fazendo, caramba, é muito mais fácil de escalar esses resultados. Agora, é o que eu sempre falo, o que você quer com a sua advocacia? Você quer ir só até a página 2? Você quer ter no máximo ali 80, 100 clientes, casos ativos? Beleza, você vai ser você e um estagiáriozinho ali, ou 2 estagiários. Agora, se você quer crescer, qual que é o seu objetivo, né? Peraí, vamos lá, volta do começo. Clareza, você precisa de clareza. O que você quer? Você quer um escritório de médio porte? Você quer 500 processos ativos por mês? 1.000? O que você quer? Porque se você souber o que você quer, você vai ter que estabelecer um plano. Então, beleza, eu vou ter que contratar pessoas, eu vou ter que investir, de repente, em tráfego pago. E aí vai fazendo. Página 1, 2, o que eu tenho que fazer? Agora, se você realmente quer ter um escritóriozinho na rua da sua casa, você atende só a população local, 80 processos ativos por mês, beleza, se esse é o seu objetivo, tudo bem. Aí você não vai precisar delegar tanto, pensar tanto. Mas mesmo assim, você vai ter que pensar em gestão. Não tem como. Não tem jeito. Não tem como. Não tem jeito, eu concordo com você. Gestão, ela é indispensável, né? E é uma maldade que fazem com o advogado, né? Porque o advogado não aprende absolutamente nada. A gente mal aprende direito na faculdade, né? Mal aprende direito. E aí você é colocado para... Você pode eventualmente trabalhar para alguém, mas quando você tem que trabalhar o seu escritório, você precisa entender que tem 2 figuras. Uma é do advogado, o cara técnico que faz ali a tomada de decisão técnica, mas você tem o cara que é o gestor. Sim. É o cara que escolhe a melhor conta para pagar, que escolhe o melhor software para te ajudar, que toma decisões estratégicas, que cria branding, que trabalha a estratégia do branding, do marketing, da prospecção comercial. Então tem muita coisa que não é do advogado. Não vai passar nunca isso na faculdade, infelizmente, né? Sim, e é muito legal esse tópico que você tocou, porque foi assim que meu escritório surgiu. O MC surgiu assim. Eu já tinha passado por algumas sociedades e algumas parcerias que não deram certo, não prosperaram. E eu estava, assim, com uns 30 casos na minha mesa, atrasados, sem análise. E tinham casos muito potenciais ali, só que eu trabalhava sozinha. E eu tinha essa dificuldade de delegar. Então, eu dei um curso sobre aposentadoria especial e análise de PPP. E a Sejane, que hoje é minha sócia, participou desse curso. E ela tinha alguns planejamentos previdenciários de profissionais da saúde para fazer, só que ela não se sentia tão segura para fazer. E eu era a professora do curso. O que ela fez? Ao final do curso, ela marcou uma reunião comigo para conversar sobre parceria nesses planejamentos. E eu gostei tanto dela e do trabalho dela, assim, como ela tinha um coração
aquele coração aberto a aprender, sabe? Poxa, me ensina isso aqui. E uma pessoa resolutiva. Eu falei assim, Sejane, que tal você pegar esses 30 casos que estão aqui na minha mesa e me ajudar a resolver? Eu dei 2 semanas pra ela. Em 2 semanas a mulher resolveu tudo. Ela veio com tudo analisado. Pelo menos analisado tava. É assim, assado, esse aqui a gente tem que retificar o PPP e tal. O que você acha desse PPP aqui, desse cálculo? Eu falei assim, meu Deus, essa mulher precisa ser a minha sócia. Eu preciso desse braço direito. É isso. Eu preciso dessa pessoa, porque às vezes todo o conhecimento estava dentro da minha cabeça. Conhecimento, a estratégia de caso. Porque eu sou assim, eu dormi pensando num caso, eu acordo de madrugada com a resposta do caso. Eu sou assim. E ela era a mão que ia lá e resolvia. Tinha que ir numa secretaria, ela ia lá e resolvia. Tinha que fazer um balcão, tinha que despachar com o juiz, tinha que conversar com o cliente. Ela era essa pessoa. E hoje, executora total. Se tornou minha sócia e hoje a gente está aprendendo sobre gestão, sobre comercial, estruturando o escritório, crescendo o escritório. E olha que engraçado, quando você aprende como que funciona um negócio, você consegue replicar para qualquer outro tipo de negócio. E hoje eu estou aplicando no consultório do meu noivo, que é médico nutrólogo. Então eu pego o que eu estou construindo no escritório, gestão, comercial, jornada do cliente, CRM, spin selling, venda, fechamento de contrato. Eu pego tudo isso e coloco dentro da estrutura do negócio do Yuri. Você entende? Legal. Cara, isso é uma virada de chave que você sai do amadorismo na advocacia. E você entra, você senta numa cadeira de eu sou uma mulher de negócio. Hoje eu sou uma empreendedora. Hoje eu sou dona de um negócio. Então, umas viradas de chave assim que aconteceram na minha vida que hoje eu paro e penso, gente, eu era uma menininha um dia desse. Eu era tipo neófita. Eu não sabia nada disso. Como é que foi que isso aconteceu? E é claro, eu investi muito para chegar aqui. Pô, muito legal, muito legal. Mostra já uma maturidade, uma compreensão estratégica muito grande. Falou de pincel, o pessoal não vai nem saber o que é spin selling. Pesquisa aí, pesquisa aí, galera. Vocês precisam entender o que é spin selling. Para sentar com alguém, para negociar, para fechar um contrato, se você não souber rapó, spin selling, aí você tem que repensar a sua advocacia. Spin selling, você faz o cliente querer você sem você falar nada. Se você oferecer, você conduz ele. Perguntas certas. Poxa, isso aqui, pra mim... E foi meu irmão também, meu irmão mais novo, o Matheus. Ele trabalha com... Ele é representante de remédios. Ele trabalha como representante de remédios. E ele tem que vender pro médico, né? Ele tem que convencer o médico a receitar o remédio dele. Basicamente, essa é a função dele. E ele chegou pra mim e falou assim, Isa, por que você não ensina os seus seguidores spin selling? Eu falei assim, o que esse garoto tá falando? Ele é meu irmão mais novo. O que ele sabe sobre venda? Ele falou assim, não, vê esse livro aqui, que é um livro muito famoso de spin selling. Eu falei assim, vou dar uma olhada. Batata. Eu falei assim, eu preciso aprender isso aqui. Eu preciso colocar isso aqui na mesa do meu escritório. E foi incrível. Assim. É sensacional, para a gente levar valor pro pessoal que tá em casa e de repente eles não ficarem com dúvida. SPIN, ele é um acrônimo. Que o S é situação, você vai fazer pergunta de situação. Exatamente. Você vai fazer uma pergunta aberta de situação. O P é de problema, você vai fazer uma pergunta para a pessoa te dizer qual é o problema. Ah, o problema na empresa é que eu tenho muito processo trabalhista e tal, e os funcionários querem processar, eu não me sinto à vontade. Aí o I, implicação. Como é que você acha que isso implica no seu negócio? Ah, dificulta para eu tomar decisão, dificulta não sei o que e tal. E aí você faz o cara tomar consciência da implicação que o problema gera no negócio dele. Levar o nível de consciência, exatamente. Por fim, o N é de necessidade. Você mostra para ele que você é necessário. É ele quem conclui que você é necessário para ele. Você tem um serviço que é adequado a resolver o problema dele e afastar essa implicação negativa. Então, até esse momento da negociação, de uma conversa com o cliente, você não falou sobre preço. Você não falou sobre nada. Você só você conduziu o teu potencial cliente a entender que ele tá numa situação complicada, ele tem um problema, esse problema tem implicações e você é necessário. Cara, isso é fantástico, acabou. Aí olha que interessante, né, Isabel? Puxa, eu não consigo. Você tocou num ponto que poucas pessoas vão conhecer. Quando eu fiz esse curso para advogados, era um curso de vendas, porque eu sempre falo que é sobre vendas. Eu já venho há algum tempo dizendo isso. E eu falei, cara, eu vou fazer um curso de vendas, porque o advogado, ele acha que sabe vender. O advogado, ele tem não sei se você percebe isso, mas ele tem uma característica natural, por ser comunicador, a grande maioria deles, de achar que sabe vender. Mas não tem noção do que é venda. Perguntar para um advogado o que é spin selling, ele não sabe o que é.
E isso é uma técnica de venda dentre milhares. Você falou, por exemplo, de rapport. Cara, você fazer rapport, isso tá muito ligado à PNL. Então, pô, essa conexão neuroplástica que nós vamos tendo um com o outro a partir... Isso é muito louco. Então, o advogado não entende o que é criar um rapport. É outro nível de... Isso é venda. Advocacia. Exatamente. Isso é venda. Porque o advogado, ele pensa que é a persuasão que ele deve ter para convencer um juiz, enfim, o pessoal da justiça ali é a mesma coisa que ele vai aplicar para convencer um cliente a contratar ele. E não é. Não necessariamente. Exato. Não necessariamente, é diferente, porque um argumento jurídico é uma coisa, mas o teu cliente não necessariamente vai entender da argumentação jurídica. E o que eu vou ter que fazer? Vou ter que trazer elementos da vida dele. Da vida dele, do problema dele, da situação dele. E é tão legal que uma vez a gente, conversando com um cliente, falando sobre BPC para uma criança autista, e a gente conversando com o pai da criança. E aí começamos, mas o que o senhor precisa, né? O que o senhor precisa hoje? Qual que é o seu problema? Como que a gente pode te ajudar? Ele começou a falar que o filho dele tinha sido diagnosticado, que os tratamentos eram muito caros, que ele não podia trabalhar, nem a esposa, enfim, começou a contar o problema. E aí eu fui fazendo o spin selling básico ali, e aí o pessoal também esquece da empatia, que é o primeiro pilar. A pessoa começa assim, mas você tem um documento tal? Você tem inscrição no CadÚnico? Você tem laudo? Você tem isso? Você tem aquilo? Começa a fazer um monte de perguntas. Criar objeção. Exatamente. Peraí, poxa, eu imagino como o senhor deve se sentir. Empatia. O senhor deve se sentir muito triste vendo essa situação. O senhor não pode trabalhar, o senhor deve se sentir impotente. O senhor não pode pagar o tratamento do seu filho. E aí, empatia, primeiro tópico. Que empatia. E aí você começa a fazer o spin selling ali. E aí no final ele falou assim, preciso conversar com a minha esposa pra saber se ela vai concordar e tal. Eu falei assim, mas o senhor não disse lá no começo? Então eu peguei um elemento da própria fala dele. O senhor não disse lá no começo que o senhor se sentia impotente? Que o senhor tinha a sensação de que o senhor não levava respostas pra casa, resultado pra casa? Se o senhor chegar com essa resolução em casa, ó, fechei um contrato e uma advogada vai resolver o nosso problema. Vai tentar, né, resolver. Se o senhor chegar com essa resolução em casa, com essa solução em casa, o senhor não vai se sentir mais potente, mais firme, mais homem? É verdade, doutor. Então vamos fechar logo o contrato agora. Não, tá bom. E se eu falasse assim, não, tá bom, vai lá conversar com sua esposa, vai pensar, eu perdi o time do fechamento do contrato. Exato. E é claro, eu ajudei, a gente venceu o processo e tudo mais. Mas assim, porque sempre é sobre gente. Sim. Não é sobre tanto fechar o contrato e faturar. É sobre gente. A gente Exato. tá falando de gente. Mas fechar o contrato é importante pra gente conseguir ajudar essa gente. O Robert Cialdini, ele traz, no livro As Armas da Persuasão, o gatilho mental do compromisso e coerência. Quando você coloca a pessoa dentro de um processo de spin selling, fazendo ela tomar consciência, e aí você fecha do jeito que você falou, uma técnica muito boa de fechamento, né? Você utilizou o gatilho do compromisso e coerência porque o nosso cérebro ele é condicionado a se comportar num processo de coerência. Eu não posso ser incoerente com a minha fala. Pô, mas se eu falei isso, pronto, colocou a pessoa em parafuso. Exatamente, você pegou a própria palavra dela. É por isso que quando a gente faz um atendimento, a gente tem que ficar concentrado no que a pessoa está falando. Porque com certeza você vai usar alguma coisa que ela mesma falou para poder convencê-la. E às vezes o advogado ele esquece que a gente está numa relação de negócio. Porque o advogado sai da faculdade, ele pensa, agora eu vou fazer justiça e vou ganhar dinheiro. É só isso. E aí, meu amigo? Não é só isso. Para você conseguir fazer justiça e ganhar dinheiro, Precisa vender. você tem que vender. Você tem que passar por isso. Aí vem a ética profissional que diz, porque a advocacia não é uma atividade comercial, você não pode vender. O marketing fala isso, né? O código de ética. Você não pode vender. O que a gente faz? A gente ajuda as pessoas só? Não, a gente vende. Para eu conseguir ajudar alguém, ela precisa me contratar. Claro, existem as atividades pro bono e tudo mais, a gente tá falando sobre isso. Mas para eu conseguir chegar no ajudar alguém, entregar uma prestação, tem que passar pelo processo de venda e convencimento. Não tenha dúvida. Não, entendeu? Então, hoje eu paro e penso assim, cara, eu preciso levar isso para os advogados. Os advogados precisam acessar esse outro nível na advocacia. Estamos conectados na mesma ideia, A gente tá na mesma página, então. Cara, é exatamente isso. Os advogados precisam ver que é sobre vendas. Sim. Durante essa construção, eu comecei a perceber que os advogados, o que desperta o desejo do advogado é achar que ele precisa de gestão. Muitos advogados, não sei se você percebe, eles falam, não, eu preciso de gestão. Caramba, tô todo atolado, tal, eu preciso de gestão. Mas ele tá todo atolado porque ele não tem segurança financeira
para delegar. E ele não tem segurança financeira porque ele não tem um volume de venda recorrente, tranquilo, que dê essa garantia. Se ele vender, ele consegue ter dinheiro e aí ele tem até a oportunidade de errar na gestão, porque ele tem caixa. Exato. E aí tá tudo certo. Ele consegue fazer, ele consegue aprender a curva de aprendizado entre acertos e erros dentro de um processo de gestão. Então, gestão, ele precisa, mas gestão mesmo. Outro dia eu fiz um conteúdo que era mais ou menos isso, né? Empresa pequena precisa pensar igual empresa pequena. Se o advogado ele é pequeno, ele não precisa pensar em grandes estratégias de gestão. Cara, vou fazer aqui uma análise SWOT talvez, mas às vezes vai fazer um planejamento estratégico extremamente bem elaborado. Pô, para um escritório pequeno, não, cara, foca apenas no comercial, prospecção de cliente, venda, como é que eu multiplico, triplico aqui o volume de clientes. Aí depois você pensa no restante. Sim, eu gosto de falar que na advocacia a gente tem alguns pilares, alguns fluxos, vamos dizer assim. Então você precisa da teoria, da prática, claro, você precisa da teoria, você conseguir ganhar os processos, visibilizar ter ali uma visão, na verdade, de que processo você vai conseguir ganhar. Viabilidade, na verdade, é a palavra que eu procurava. Então, viabilidade. Prática, você vai precisar saber como que funciona ali no dia a dia da advocacia. Prática, beleza. Aí começa marketing. Porque se você não conseguir atrair o potencial cliente, você não tem cliente. Então, marketing, estratégia de atração de cliente. Se você não sabe sobre comercial e vendas, você não consegue fechar o contrato, porque não é o marketing que fecha o contrato. O marketing traz o cliente até você, mas quem fecha o contrato é o comercial. Então, comercial, outro fluxo. E gestão, porque se você não souber gerir tudo isso, meu amigo, quebrou. Vai ruir. Então, se você olhar para esses fluxos e criar realmente fluxos com relação a isso, tá bom. Como está hoje o marketing do meu escritório, a estratégia de marketing daqui, tanto prospecção ativa quanto prospecção passiva. O que eu faço de marketing no meu escritório hoje? Como é que chegam os clientes? Outra coisa, dados. Tem galera que não tem dados no escritório. Quantos contratos fecha por mês? Quem são os meus clientes? Qual é o maior número de processos? É BPC? É auxílio-doença? É aposentadoria? Mano, tem gente que não sabe isso, que é o básico. Quantas pessoas chegam até o meu WhatsApp toda semana, todo mês? O básico do básico. E aí, se você não controla isso tudo, quando você tem 20 clientes, dificilmente você vai chegar a 200, 2.000. E não vai conseguir tomar decisão. As decisões, elas vão sempre ser o feeling e tá errado. Isso não é gestão. Negócio não sobrevive de feeling, né? Não tem como. Você precisa ter... Até gestão de crise ali envolve tomada de decisão e tudo mais. Então, hoje eu tenho essa percepção. Mas lá no começo, um monte de sociedade não deu certo. Claro, envolvia outras coisas. Questão de pessoas, de valores, de pensamentos, de ideias. Mas eu também não tinha noção nenhuma de gestão, de venda, de marketing. Eu não tinha. Eu ia fazendo o que dava na minha telha. Mas se tem uma coisa que eu sei que eu fiz, foi me posicionar. Eu falei assim, eu vou me posicionar, pelo menos no digital. Na OAB, eu vou lá na OAB, vou pedir para trabalhar lá. Inclusive, um beijo pro pessoal da 29ª subseção da OAB em Campo Grande, no Rio de Janeiro. Aí um beijo para todo mundo da diretoria, da presidência. É uma gestão que, nossa, eles me abraçaram. Quando eu me tornei advogada em 2018, eu fui lá, no presidente da OAB. Falei assim, olha só, eu queria ser útil. Eu queria fazer alguma coisa. Aí ele, conversando comigo, ele falou assim, eu acho que você tem uma veia acadêmica. Vou te colocar na ESA, que é a Escola Superior de Advocacia. Eu conversei com o diretor da ESA, Dr. Vitor Augusto, e ele falou assim, vem pra ESA. Aí, beleza. Sabe o que eu comecei fazendo na OAB? Eu tinha, 3 meses de carteira na OAB. Eu dava bottom para as pessoas que iam participar das palestras. Eu ficava na porta, dando bottom para as pessoas assinando a pauta. Tudo bem. 1 ano depois, pandemia. Tudo fechado. A OAB precisava juntar os advogados, precisava fazer alguma coisa. O presidente e o diretor da ESA viram para mim. Isabel, você quer dar um curso online sobre advogando na Previdência, curso básico online? Eu falei assim, quero. Zero prestígio, zero autoridade, zero visibilidade, zero nada. Mas eu sei que o conhecimento eu tinha para passar. Eu fui, 75 alunos no curso, online. Pandemia, a gente em casa estudando previdenciário. Dali, começou pós-graduação da ESA Nacional. Várias instituições me convidaram. Aí veio a Juruá, me convidou para escrever um livro. E aí eu comecei uma carreira toda acadêmica. Por quê? Porque eu fui lá no digital e me posicionei. E também fui lá na OAB e falei assim, gente, eu preciso fazer alguma coisa. Preciso ser útil para alguém. Eu falei. E às vezes eu falo isso pro jovem advogado
Gente, se apresenta. Vai lá, é um evento de direito criminal. Vai lá, deixa as pessoas saberem que você trabalha com previdenciário. Chega lá com seu cartão e fala assim, eu vim aqui hoje, mas eu sou previdenciarista, eu vim pra conhecer a galera. E dá seu cartãozinho. A pessoa vai, interessante, vou pesquisar no Instagram. Aí entra no teu Instagram, tá lá, você falando só de previdência. O criminalista provavelmente não vai fazer previdência. E ele vai fazer uma parceria com você. Pronto. Prospecção passiva. Indicação. Parceria. Pronto. Tudo bem que falando assim parece fácil. Mas se você se posiciona, se você aparece, quem não é visto, né, não é lembrado, já disse. Pois é, se você não se posiciona, as coisas não vão cair do céu pra você. Você não vai ser convidado pro Prevcast, entendeu? Não vai, se você não se posiciona. É assim que acontece. Boa, não tem segredo. Eu sempre digo o seguinte, é simples, mas não é fácil. É simples, não tem nada mirabolante. Sim. Mas se fosse fácil, todo mundo faria, né? E as pessoas não têm essa volúpia, sei lá, esse gás de ir fazer, às vezes ficam presos na vergonha e no medo. Isabel, conta pra gente antes da gente avançar, eu quero entender um pouco da sua atividade hoje na advocacia, como você tem pensado a sua advocacia. Acho que a gente vai ter muito conteúdo aqui para compartilhar, mas eu queria dar uns passos para trás antes, queria entender como é que você chegou no direito e como é que você chegou no direito previdenciário, como é que aconteceu isso com você? Muito legal essa história. Vamos lá, quando eu entrei na faculdade de Direito, em Brasília, eu fiz o Uniceub em Brasília, eu falei, né, sou itinerante. Em Brasília, eu entrei no Uniceub, ia fazer faculdade à tarde, e de manhã eu fazia cursinho pro concurso do INSS. Eu tinha 17 anos de idade. E esse concurso nunca aconteceu, né? Aconteceu agora que eu já era advogada. Então, esse foi meu primeiro contato com o previdenciário e eu já gostei muito. Só que quando eu terminei a faculdade, eu queria ser juíza federal. Meu negócio era a magistratura. E eu já estagiava num escritório especializado em direito previdenciário, no finalzinho da faculdade, 7º período. Eu fui convidada para ser associada do escritório e fiquei por alguns meses, mas eu saí para me dedicar aos estudos. Só que eu mantive esses 20 processos, 30 processos que eu tinha atuado como associada. O tempo foi passando, eu estudava para magistratura e cuidava desses processinhos. Aí, do nada, o vizinho interfona. Poxa, eu queria ver minha aposentadoria, porque os meus pais, gente, melhores pessoas para falar sobre você e a sua família. Provavelmente essas pessoas vão fazer seu marketing. Os meus pais, eles falavam para Deus e o mundo que eu trabalhava com previdenciário. Porque eu saí do estágio e era a única coisa que eu sabia fazer, previdenciário, porque eu estagiei com previdenciário. Então eu já fazia isso. E já estava na pós-graduação também. Aí eu fui lá falar com o porteiro. Aí fui falar com a vizinha do prédio. Aí fui falar com a síndica. Aí a síndica me indicou uma outra moça. E eu comecei a fazer a aposentadoria da galera. Estudando para magistratura. E fazendo pós em previdenciário. Aí, em novembro de 2020, se eu não me engano, eu fui numa missão em Ceará-Mirim, Natal. Uma missão da igreja mesmo. Eu fui atuar como advogada, atender as pessoas carentes, né, da população. E também cuidar de crianças, porque eu gosto dessa parte de atuar com crianças. E eu falei assim, cara, se eu for juíza federal, eu vou até a página 2 para ajudar as pessoas. Porque o juiz, ele tem alguns limites ali na decisão, ele não pode ultrapassar algumas coisas. Agora, se eu for advogada previdenciarista, que era uma coisa que eu já era, eu vou poder ajudar muita gente. Eu vou poder chegar a lugares que o juiz não chegaria. Fora que nesse momento já era pandemia e eu já gostava dessa coisa do digital, da liberdade geográfica. Eu me apaixonei por essa ideia. Falei assim, quer saber? Eu vou ser previdenciarista, não quero mais saber de magistratura. Então, assim, o direito previdenciário, ele me escolheu. E pode ser não é o clichê do mundo, né? Aquela coisa do direito por amor, mas assim, eu gostei muito da ideia de trabalhar com um direito que eu podia ajudar diretamente as pessoas, que eu podia ajudar na concessão do alimento da pessoa, da medicação básica, pagamento do aluguel, porque é com isso que a gente trabalha. O previdenciarista consegue um benefício para as pessoas, e esse benefício normalmente é a renda familiar. Então eu queria trabalhar com isso. Misturava com o meu propósito de vida também, de ajudar pessoas. Então, entrei nisso, aí comecei só nisso. Novembro de 2020 até hoje, eu só faço previdenciário. Então, encontrei lá no começo da faculdade, depois eu me tornei uma advogada
previdenciarista, ou seja, o previdenciário estava na minha vida desde sempre, né? Passou por todo o período da faculdade. Legal que você conseguiu aprender bem tanto a parte teórica, né? Sim. E rapidamente já foi desafiada aí a parte prática também. Sim. Bom, bacana. E aí como é que foi para decidir para abrir ali seu escritório? Você saiu como associada e o seu escritório no centro do Rio ali, como é que ele surgiu? Nossa, aí várias histórias, né? Vamos lá, muito boa essa parte, que é a parte da fofoca que todo mundo gosta. Vamos lá. Eu era estagiária e aí eu recebi o convite para ser associada. Como associado, você sabe, a gente ganha um valor fixo lá, que normalmente é um salário mínimo, e uma porcentagem dos processos que entram no escritório ou que você leva. E aí, eu me tornei advogada em outubro. Em dezembro, eu entrei de férias do advogado. A vizinha da minha mãe me chamou pra eu tomar um café lá na casa dela. Eu fui. Ela falou assim, não, porque eu acho que eu tô perto de me aposentar. Daí eu peguei o quinis dela, as carteiras de trabalho, fui fazer os cálculos e vi que ela poderia se aposentar e ganhar uma RMI de mais ou menos, uma renda mensal inicial, ali, um valor de aposentadoria de R$4.000. Eu pensei assim, lá no escritório a gente cobra 30% dos atrasados na época e os 3 primeiros benefícios. Assim, cara, isso vai dar aqui, eu fiz uma conta rápida, uns R$12.000. Se eu levar esse processo pro escritório, eu ganho 30% disso. Se eu fizer sozinha, que eu já sabia fazer, e eu ia fazer, porque a mulher ia ligar, interfonar para a casa dos meus pais, ela ia ficar me perguntando na academia do prédio como estava o processo dela, eu ia fazer tudo. Eu ganho 12. Aí eu não me senti muito confortável. Aí eu voltei de férias e conversei com os chefes na época. Eu falei, olha só, acho que não é isso que eu quero a magistratura e também não acho que vai ser justo financeiramente pra mim e tudo mais. Eu tinha uma relação muito legal com eles. Conversei e falei assim, mas tragam uma estagiária que eu vou treinar essa pessoa e depois eu saio. Dito e feito. Treinei a pessoa, saí, fiquei com uns 20, 30 processos que eu já tinha começado e comecei a atuar sozinha e estudando pra magistratura. Quando eu parei de estudar pra magistratura e fiquei só na advocacia previdenciária, eu tive algumas parcerias, assim, eu trabalhava de casa, sempre trabalhei de casa. Então, eu atendia na OAB, eu atendia em padarias, eu atendia em cafeterias, eu atendia na igreja, na academia, em qualquer lugar. Nunca foi impeditivo pra mim. Eu, vindo pra cá, eu até pensei assim, gente, eu nunca perdi uma noite de sono pensando que eu não tinha um escritório físico. Pra mim, nunca foi importante ter uma placa, um nome num lugar. Eu nunca achei que isso seria impeditivo pra eu ser uma advogada. Eu sempre tive uma visão muito mais aberta, mais ampla pra isso. E eu nunca tive escritório físico. Aí tive algumas sociedades que não deram certo até encontrar minha sócia, que é uma história que eu já contei. E hoje a gente tem um endereço fiscal, um endereço físico, que é no centro do Rio, mas a gente não funciona sem agendamento. Então você vai chegar lá, vai ter uma secretária, enfim, vai ter água, vai ter banheiro, vai ter tudo lá. Mas a gente não tá lá. A gente só tá lá quando é agendado. Então, pra mim, isso sempre foi uma ideia, tipo assim, eu não preciso de espaço físico, de uma placa com meu nome pra dizer que eu tenho um escritório. Eu tenho um escritório. O escritório tá onde eu tô, é na minha mochila, no meu computador. É isso, então funciona assim até hoje. Pô, legal, bacana. E teve algum desafio que você percebeu essa questão? Quais são? O desafio todo negócio tem, né? Quais são os desafios de atender esse cliente em que você não tem uma conexão pessoal com ele? É diferente. Principalmente no direito previdenciário, o cliente previdenciário, a maior parte dele, esses clientes querem te ver. Eles querem te ver. Eles querem saber se você existe. Eles querem ter contato. Mas eu sinto que hoje a sociedade ela tá mudando um pouquinho, principalmente depois da pandemia. A gente teve um rompimento nisso, dessa necessidade de ir presencialmente aos lugares. Principalmente quando você tem um atendimento inicial no comercial que te dá uma garantia, que te dá uma segurança de que a gente realmente existe, que a gente é um negócio sério, que a gente vai te atender virtualmente. Então, assim, claro, a gente tem desafios, a gente sempre teve esses desafios. Ah, mas você não tem escritório físico? Ah, mas você atende na OAB? Mas você vai me atender numa cafeteria? Eu falo assim, sim, a gente tem um endereço físico. E tá lá, a gente atende quando precisa. Mas não existe essa barreira física. Por exemplo, eu vou atender um cliente de uma parceria que é do Nordeste, a parceira advogada é do Nordeste. Eu vou atender o cliente em São Paulo, numa das OABs de São Paulo, e o cliente mora em São Paulo. E meu escritório é no Rio.
Então, eu acho que tudo é a forma como você vende o seu serviço. Porque se você não souber vender também, a pessoa vai desconfiar de você. Eu ia falar assim, não, prefiro ir num escritório aqui do bairro, que eu passe na frente e sei quem tá lá dentro. Mas é a forma de vender, a gente cai sempre... Esse rio deságua sempre no mesmo lugar. Não tem jeito. Exatamente. Né? O mundo, outro dia fiz também uma postagem falando que a única profissão realmente que existe é vendas, né? Vendedor. Desconheça um negócio que sobrevive sem vendas. O objetivo de todo negócio é venda, né? Venda. Então, se você não entender sobre vendas... Eu digo também que se um advogado estudasse vendas como ele estuda para direito, porque o advogado estuda pra caramba para direito. Sim. Se ele estudasse vendas, nossa, ele seria um advogado fantástico. Sim. É outro nível de advocacia quando você tem essa noção sobre vendas, sobre comercial. E é legal que você falou de desafios, e eu vou trazer um outro desafio aqui. Eu quero até ouvir tua opinião sobre isso. Eu não sei como que você faz no seu escritório hoje com relação à prospecção de clientes, mas lá no escritório a gente está em fase de teste para tráfego pago. Então a gente faz hoje Meta Ads, Google Ads, e a gente tem uma dificuldade muito grande de criar uma conexão com esse cliente. Porque, vamos ser sinceros, quando o cliente vem de indicação, ele já vem com um nível de consciência, ele vem um pouco mais aquecido, já é um público ali um pouquinho mais aquecido, ele vem com um nível de consciência elevado sobre contratação. Então, alguém indicou para ele sabe que você é boa, que você ganha, ele só quer normalmente ouvir o teu preço e ele vai normalmente contratar. E quando esse cliente vem completamente um público frio, que é aquele cliente que não te conhece, não tem consciência sobre o problema e vem por esse meio de prospecção do digital. Não sei como que funciona hoje nos teus escritórios, eu queria ouvir. Vamos lá. A nossa prospecção ela é multicanal, né? Então, eu não dependo do Ads. Na verdade, eu talvez aqui é um ponto em que eu preciso olhar tanto. Eu não me preocupo porque eu tenho muitas outras formas de prospecção, mas eu tenho o Ads. No Ads eu tenho uma página, lá eu trabalho muito... justa causa, esse é o principal, então ela está nichada em justa causa. Sim. E todo o conteúdo que vem ali é de justa causa, porque é um cliente que geralmente ele está num momento emocional muito grande, de tomada de decisão imediata, eu preciso atender ele rapidamente, tem um ponto de atendimento. Esse cliente eu fecho, eu tenho até uma conversão razoavelmente boa aí. Além disso, eu tenho SEO, eu tenho SEO local, o SEO é aquela estratégia de posicionamento orgânico dentro do Google. Essa é uma que eu já venho trabalhando há algum tempo. Quando você olha, por exemplo, os meus escritórios, eu tenho um volume de avaliação muito maior do que todos os negócios. Mas é mais até do que o Google Meu Negócio. Ele é um dos caminhos do SEO, mas eu tenho todo um SEO. Se você fizer busca dos meus escritórios, geralmente eles vão estar bem posicionados nas regiões. Então eu também atraio por ali. Eu tenho Instagram como forma de prospecção. Na verdade, o Instagram para mim ele é muito mais até um cartão de visitas. Mas a gente também consegue fazer muita conversão por ali. Eu tenho agora o TikTok, e aí lá eu tenho um conteúdo trabalhista com uma comunicação mais agressiva, focada no trabalhador. E aí eu trabalho ali o gatilho mental do inimigo comum. Então eu falo do patrão, eu desço a lenha no patrão e aí, em decorrência disso, eu atraio muitos trabalhadores. Tudo sério, gente, vocês estão ouvindo. Tudo custa nada feito assim, ó, doida. Aí eu tenho internamente um departamento comercial, que no comercial eu vou ter o CS, que vai fazer ali o acompanhamento do cliente, ele faz essa comunicação e uma prospecção dentro dos meus próprios clientes. E aí eu tenho... marketing, né? Aquela... Você contratou para X, você consegue vender para ele mais outros 5, 6 serviços. Exato. Não só serviços para ele, mas eu prospecto dentro do meio social. Ele é um propagador do meu trabalho. Então, por exemplo, vou te dar uma coisa que eu falo muito para o pessoal, que é uma estratégia que pode ser utilizada. Às vezes a gente... Por isso que assim, o Ads ele é extremamente interessante, mas eu terceirizei. Ele está terceirizado numa agência. Então, como eu terceirizei, e eu tenho, por exemplo, meu diretor, meu gerente administrativo, eu tenho a moça do marketing, que são o pessoal que geralmente faz o relacionamento com ele, eu não olho muito. Como eu falo de atividade de valor agregado, e o nosso comercial ele tem trazido cliente, eu não vou focar tanto ali no Ads. E eu não aprendo tanto tecnicamente sobre o Ads. Então, eu não gasto muita energia ali. Mas acontece, ele me gera resultado também. Então, eu fico focando muito mais no comercial em multicanais. E aí um deles, que é esse do próprio cliente, a gente tem que gerir a ansiedade do cliente ao longo do tempo. Nossa, muito bom. Nessa gestão de ansiedade, você já aproveita não apenas para tranquilizar o cliente, mas já para aproveitar e falar dos outros serviços, porque é um equívoco o advogado achar que o cliente sabe tudo que você faz. Então, por exemplo, eu estou cuidando de auxílio-doença para um cliente.
Ele sabe que eu cuido de auxílio-doença, que eu estou cuidando do dele. Mas ele não sabe que eu faço revisão, aposentadoria, pensão. O advogado acha que sabe, mas não sabe. O cliente ainda não entende nem o que é previdenciário. Às vezes a gente tem que colocar INSS, porque ele não entende o que é Às previdenciário. vezes ele chama até de NPS, Exato. que é o meu tipo de cliente vem assim. Então, nesse caso, eu vou falar, queria aproveitar para te dizer também que a gente atua no dia, a gente faz também parte trabalhista, rescisão de contrato, cálculo, se você tiver alguém que é Isso aposentado. dentro do seu pós-venda. Pós-venda, isso já é pós-venda no cliente. E aquele cliente já teve um processo resolvido, que ele está num ponto bom de conexão comigo, que ele falou, poxa, legal, eu também vou comunicar com ele. Aproveitar da satisfação. Para trabalhar reciprocidade. Sim. Então, ele me indica mais. Então, são várias formas de prospecção, que é o principal, né? E eu venho cada vez mais olhando para isso. Então, isso hoje, no meu escritório, ele é talvez a estratégia número 1 de todo o meu planejamento. É estruturar cada vez mais o meu comercial para a atração de novos clientes. Eu vou criando outros problemas que são da gestão de tudo isso, né? Da gestão, mas a gente... Os fluxos de trabalho. Você tem que ficar corrigindo o fluxo. A gente faz do jeito X, aí tem um ponto no fluxo que não funciona. Aí troca. Tá gerando gargalo e aí você precisa corrigir gargalos. Porque os gaps sempre vão existir. O tempo todo. Cara, é muito gostoso a gente conversar sobre essa parte estratégica de escritório, porque a gente sempre aprende alguma coisa. Sempre dá pra... Toda vez que eu sento pra conversar com algum advogado, eu falo, como é que você faz tal coisa? Com um olhar curioso, sabe? Aquele olhar de aprendizado. Eu tenho uma... Benchmark, né? Sim, benchmark. É benchmark total. Sim, eu tenho uma professora de francês que ela fala assim pra mim, pra aquele olhar de estudante... Toda pessoa que tem um olhar de estudante, ela sempre vai aprender alguma coisa. Então, você tem que treinar o seu olho pra ficar focado em aprender. Sempre é possível aprender alguma coisa. Muito bom. Há muitas vezes, e isso é algo que o advogado precisa tomar muito cuidado, porque ele tem a chance de cair numa arrogância de que já é conhecedor das coisas. A atividade de advogado dá para o advogado essa falsa percepção. E aí é onde ele para de aprender. É onde ele para. O que você falou é fundamental. Você tem que ser alguém com sede, com vontade, com desejo de aprender o tempo todo e incomodado também. Acho que são 2 aspectos fundamentais, né? Você sempre tem que achar que os seus negócios, eles podem melhorar, para você sempre promover melhorias para ele. A gente falou aqui dessa parte, então, de vendas. Pensando aqui um pouco em gestão e em processos, também me parece um desafio interessante no seu caso. Eu queria saber como funciona essa definição de fluxos à distância. Cada pessoa está no seu canto, com fluxos já próprios. E como é que vocês fazem um mapeamento, alinhamento de tudo isso? Você sente prejuízo? É bem tranquilo? É difícil, é desafiador. A gente pensa que, todo mundo trabalha de sua casa, tem uma equipe, tá tudo fluindo. Não. Eu tenho uma ideia de que quando você trabalha dentro de um escritório físico, está todo mundo ali dentro, você consegue acompanhar mais de perto o seu colaborador, o seu time. Agora, à distância é muito complicado, porque eu estou em São Paulo, no meu home office. A funcionária do comercial, ela está na casa dela. As estagiárias do operacional estão nas casas delas. E a Sejane na dela. Então, assim, hoje o nosso desafio é exatamente esse. A gente tem fluxo, tem a padronização do trabalho de todo mundo. Então, hoje meu escritório é dividido em marketing, financeiro, aí tem controladoria, tem comercial, operacional 1 e 2. Tudo orgânico, tudo interno, tudo seu. Isso. Nada terceirizado. Nada terceirizado. A parte do marketing, a gente só terceiriza a questão do tráfego pago. Tá, tudo bem. Esses são os setores. Então, primeiro a gente entendeu que tinha que setorizar o escritório. Tem uma pessoa que faz todas as funções, não dá certo. Então, a gente teve que dividir as funções. Depois que a gente dividiu os setores e pessoas para cada setor, a gente criou fluxos. Então, fui lá, MindMeister, o site. Criei o fluxo do comercial. O cliente entrou em contato pelo WhatsApp, o que você vai fazer? E cada etapa do trabalho. Cara, que legal. Eu tive que sentar para fazer isso com a minha sócia. A gente teve que fazer isso. Por quê? Se você tem colaboradores assim, espaçados, cada um no seu canto, você precisa treinar essa pessoa. Você precisa trazer essa pessoa para perto. Porque a tendência é que ela se distancie. A tendência é que ela... tô na minha casa, tô no meu horário. A gente não sabe. Por exemplo, eu tenho um home office bem delimitado. Eu tenho hora para começar a trabalhar. Eu me arrumo para trabalhar em casa.
Então, eu criei isso. Mas eu não sei se o meu colaborador faz isso. Então, eu tenho que ensinar ele a fazer. Aí, criei os fluxos para cada setor. Quando começa a dar um problema, um gargalo em um fluxo, eu tenho que voltar. Aí, é treinamento semanal com a pessoa. Treinamento semanal. Até ela andar um pouquinho mais de forma independente. Então, a gente acabou de mudar a pessoa do comercial. Então, a gente está nessa fase de bora reajustar. Volta. Não, volta para cá. Qual que são os problemas hoje? Nosso problema hoje é, no tráfego, por exemplo, cliente que vem muito desqualificado. Ou tenho muitos leads, mas não converto pouco. O que eu tenho que consertar aqui? Será que é a qualidade do meu anúncio? Ou será que é a resposta do meu comercial que não sabe vender? E aí começa. Então, eu tenho esse desafio hoje de gerir essas pessoas. Os processos, assim, o fluxo de trabalho está bem delimitado. Porque tem um fluxo de trabalho. Agora, gerir a pessoa, trazer aquela pessoa... Olha só, o problema vai muito além. É criar consciência na cabeça do colaborador de que home office é a mesma coisa que trabalhar numa empresa. Presencialmente. Então, aí eu tenho que ensinar o meu colaborador a gerir o tempo. Porque eu sou a controladoria do escritório. Então, eu faço levantamento de pendências, prazos e distribuo as tarefas para todo mundo. Depois eu corrijo, depois eu libero para a distribuição, enfim. Eu faço a controladoria. Peguei essa minha coisa de controladora e joguei na controladoria. Deu muito certo, porque eu faço isso muito bem feito. Mas quando eu vou dividir as tarefas, eu penso o seguinte. Existem coisas urgentes, existem coisas prioritárias. Esse colaborador aqui, ele só consegue fazer 5 coisas por dia. Não adianta eu colocar na agenda dele 10 coisas. Ele não vai me entregar. Então, eu vou ficar frustrada, eu e ele, porque ele não vai cumprir a agenda. Então, aplico princípios de gestão de tempo, de agenda, quando eu faço a agenda da pessoa. Se o meu colaborador não souber fazer isso, então eu tenho que ensinar para ele. Começou o momento de trabalho dele, ele vai abrir ali o computador, vai abrir a agenda que a gente usa o Astrea, que é o sistema de gestão, tá tudo lá. E documentos de cliente, todas as informações estão no Google Drive. Então, é tudo online, tudo na nuvem. Ele vai abrir lá. Se ele não souber aplicar princípios de gestão de tempo, ele vai furar a minha agenda. A agenda que eu tive no trabalho para pensar em fazer. Então, assim, é muito desafiador você gerir uma equipe que trabalha longe de você fisicamente. Mas, ao mesmo tempo, é bem gostoso, assim. Eu gosto desses desafios, eles me acrescentam muito. É interessante. Pô, legal, deve ser mesmo. Vocês têm reuniões frequentes? Tem, uma vez por semana tem que ter reunião por vídeo, Aí a gente faz um controle ali pelo WhatsApp, né? A gente tem grupos dos setores do escritório, então todo mundo começou a trabalhar, tem que sinalizar. Porque eu não tenho como controlar que horas você começou, se você está disponível para mim. Se você não aparecer ali, eu vou falar com você 1h da manhã? Não vou. Então, tem um horáriozinho de trabalho para aparecer, e eu sei a tarefa que você está executando. A minha agenda está lá no Astrea para você saber se eu estou atendendo, se eu estou em audiência, se eu estou em um compromisso externo. Então, essa coisa da agenda compartilhada foi muito interessante. O programa de gestão é imprescindível nesse estágio do escritório. Sem dúvida. Sim. E, então, a gente tem que ficar fazendo pequenos ajustes, sabe? É um desafio semanal, diário, mas a gente tem caminhado muito bem. Legal. Aí você falou marketing, comercial, controladoria, jurídico. Operacional 1 e 2. Operacional 1 e 2. A gente divide o operacional lá no escritório, porque o operacional 1 é só peticionamento. Cumprimento de prazos, peticionamento mesmo. Técnico. Não, o operacional 2 é para fazer kit de cliente, que é procuração, declaração, termo de renúncia, contrato. É para acompanhar a assinatura desses kits. É para fazer, por exemplo, enviar e-mails para as empresas para pedir retificação de PPP. E ela ajuda um pouquinho com o contato com o cliente no sentido de, foi agendada uma perícia. Ela que vai entrar em contato para poder passar todas as orientações com relação à perícia, à avaliação social, que a gente já criou um card bonitinho, PDF, autoexplicativo, visual lore, para a pessoa entender como que funcionam as orientações. Então, a gente está ajustando assim hoje, tem funcionado muito bem. Pô, que legal, bacana. Eu não é exatamente dessa forma que eu trabalho, digo em termos de distância, em termos de fluxo, parece muito, mas é interessante, fico pensando aqui os desafios, né, no dia a dia, controle de atividades,
controle de jornada como um todo, né? Sim. Alinhamento, manutenção dos valores, cara, cultura, puxa, muita coisa aí desafiadora para poder colocar. Mas legal, é gostoso, amadurece muito também, né? Sim, não, eu imagino que nos últimos 2 anos de escritório eu amadureci uns 10, assim. Você tá no nível muito de gestão mesmo, né? Você tá no nível de gestão, assumindo ainda essa parte de controladoria, mas focando realmente na parte gerencial mesmo do escritório, né? E hoje eu tento não ficar... O meu objetivo é não ficar tão presa ao operacional. Só que acaba que eu ainda fico um pouquinho no operacional hoje, porque eu sou especialista em aposentadoria especial e análise de PPP. E hoje, dentro do contexto do escritório, quem faz isso sou eu. Sou eu a responsável por cuidar disso. E normalmente, quando a pessoa vem para o escritório, ela quer ser atendida por mim, porque ela me conhece como referência na área. Aí a gente ainda tem uns desafios com relação a isso. Então, eu acabo sentando muito na cadeira do operacional ainda para fazer uma análise de PPP, para dar um ok. Não, é exatamente isso aí, tá certo. Para avaliar um planejamento previdenciário que envolva atividade especial, para corrigir petição que envolve esse tema. Então, ainda fico muito no operacional nesse sentido. Mas a tendência é que cada vez mais... Muita consciência, né? E acho que essa é a pegada, né? Eu acho que nunca é o lugar onde a atividade que você faz hoje, mas o nível de consciência que você tem que importa, né? Porque tudo é um processo de crescimento, evolução, né? E você tem claro, né? Fica claro para mim assim que você tem uma visão muito macro. Hoje, né? Foi difícil chegar, mas hoje eu tenho, sim. Hoje eu consigo, mas antigamente eu não tinha noção nenhuma sobre isso. Eu ficava assim, eu tenho um problema aqui, como que eu vou resolver esse problema? Aliás, eu nem identificava que tinha um problema. Eu só ia no flow, sabe? Vamos no flow. Eu falei aqui com o Edgar Caetano, vamos ver se eu lembro o termo que ele utiliza, ele fala, ele deu uma palestra aqui de oratória, né? Ele foi meu mentor de oratória. E aí ele fala, ignorante inconsciente, é o termo. Não, ignorante não é o termo ignorante, mas não me lembro. Você lembra, Xandão? É inconsciente... cara, não me lembro. Mas assim, você não sabe que não sabe. Entendi. Né? Que é mais ou menos, às vezes você nem sabe que não sabe do problema. Sim. Aí depois... Completamente no escuro. Aí depois você descobre que não sabe. Aí depois você... Bom, aí tem as escalas. Bom, não me recordo. Acho que o pessoal de casa vai lembrar. Quem não souber, Edgar Caetano tá aqui no episódio dele, Xandão vai colocar lá. Mas é muito legal, muito legal. Pô, o Prevcast, e aí traçando só um paralelo aqui, ele tem sido pra mim algo incrível, sabia? Eu tenho aprendido tanto, um bate-papo legal aqui. Sim, que eu tô pegando muitas ideias, muitas dicas. A cabeça ela começa a sair um pouquinho do nosso dia a dia, começa a visualizar situações que, caramba, se eu estivesse nesse lugar, como é que eu faria? Né? São exercícios que a gente vai fazendo e exercícios estratégicos de gestão que vai deixando a gente cada vez mais forte. Tem sido uma pós-graduação. Fica a galera já convidada para maratonar o Prevcast, que eu conversei com gente incrível aqui, assim como tem sido a minha amiga aqui. Em termos de marketing, agora falando aqui, marketing de posicionamento, que você trabalhou isso muito bem. Você tem um marketing focado para advogado e também um marketing focado para o cliente? Você tem essa divisão? Você trabalha isso em Instagrams diferentes, em plataformas diferentes? Sim, hoje o meu Instagram pessoal é voltado para advogados. Então, me posiciono lá como professora, como mentora, enfim, lá é para advogados. O do escritório é voltado para o cliente final. Então, a produção de conteúdo lá é toda para cliente final. Você que produz. A minha cara tá lá. Mas eu penso mais no estratégico e aí a Sejane e eu vamos executando, né? Os vídeos nós duas fazemos. Só que na parte de pensar no marketing sou eu. Agora, na execução, a Sejane participa. E eu faço essa divisão. Porque eu acabei me dividindo porque eu tenho 2 pegadas, né? Uma do escritório, que é como advogada mesmo, sócia do escritório, e a outra como professora. Então, eu vendo infoprodutos, eu tenho livro, eu dou aula em pós-graduação. Então, eu me dividi em 2 e não dava para juntar isso no mesmo perfil. Eu acho que perderia, o público ficaria completamente desqualificado ou atordoado, né? Porque como é que eu vou usar a mesma linguagem para o advogado e para o cliente final? Não tinha como. No começo da advocacia, quando eu comecei no digital, pensando aqui bem, eu falava para cliente final. Mas não me dava a mesma satisfação que me passou a me dar, né, quando eu comecei a falar para advogados.
Então, eu mudei essa estratégia aí. E aí você tem bem claro e faz esse papel diferente nos dois, né? Porque eu também faço isso, né? No meu Instagram eu tenho que falar de uma forma e no Instagram da Skitini eu falo de outra. Muito difícil. Eu prefiro falar para advogados, assim, é onde eu fico mais confortável no quesito de produção de conteúdo. Agora, quando eu tenho que falar para cliente final, é um pouquinho diferente. Você tem que mudar a linguagem, né? Você tem que usar outros tipos de gatilhos ali para chamar a atenção, ganchos, enfim. Mas a estrutura do conteúdo, no final das contas, é a mesma. Legal. Você falou de gancho, é algo bacana. Para quem tá em casa, vamos entregar aqui também um conteúdo de valor para eles. Teve uma época que eu fazia conteúdo no Instagram da Skitini, aí eu começava. E aí você de casa não cometa esse erro, tá bom? Aprende isso, não faça isso. O gancho é fundamental. Você tá numa rede social. Aí eu falava assim, olá, tudo bem? Meu nome é Danilo Skitini, eu sou advogado. Já era, foi embora. A pessoa já saiu. Dane quem é você, cara? Não me interessa. Não me interessa, dane esse seu ego. Aí o que você faz? Você vai falar um conteúdo, a revisão do INSS acabou. Acabou. Aí a pessoa assim, revisão, ou vamos assim, o que acabou? Sim. Eu gosto de pensar que o Alexandre de Moraes fez com essa... Pronto, caramba, como assim? O que aconteceu? Pronto, conectou, já era, a pessoa fica. Exato, é atração. Essa é a ideia do conteúdo no digital hoje. Você precisa pensar numa estrutura seguinte: gancho, conteúdo e call to action, que é a chamada para ação no final. Também não pode deixar a pessoa sair do seu vídeo sem que ela tenha que fazer nada. Fazer alguma coisa. Exatamente. Então, começa com gancho. E esses 4 primeiros segundos são essenciais para a pessoa ficar ou não no teu conteúdo. Então, você tem que chamar a atenção, você tem que fazer uma pergunta, você tem que falar algum tópico polêmico, alguma coisa do tipo. Depois você entrega um conteúdo ali no meio e no final você faz uma chamada para ação. Me acompanhe aqui, ou procure um advogado especialista no assunto, enfim. Comenta o que você achou. Comenta o que você achou, sua opinião, compartilhe para um amigo que você sabe que passa por essa situação. Exato. Enfim, é bem legal pensar sobre essa estrutura de conteúdo. É muito bacana, as pessoas não têm. Eu me lembro a primeira vez que eu tive, e é engraçado, né? Talvez alguém tá tendo noção disso pela primeira vez agora. Exatamente. E eu me lembro da primeira vez que eu tive essa percepção, que é quando eu fazia o vídeo desse jeito, e aí o cara falei, que interessante, isso explica muita coisa. Sim. Isso explica muito por que não tá dando engajamento aqui, porque ali a interrupção é um outro termo que eu utilizava, não me recordo agora o termo, mas é a interrupção no vídeo, né? A plataforma, ela quer que a pessoa assista até o final. Quanto mais pessoas assistirem até o final, o algoritmo vai dizer, isso aqui é relevante e eu vou distribuir cada vez mais, porque eu mantenho mais pessoas, quebra de retenção. Retenção é o assunto. Retenção. Aí havia quebra de retenção muito, né? Tudo bem, sou Danilo, que se dane, cara, quem é você? Exatamente, você tem que deixar ali o tema do vídeo, o que vai chamar a atenção da pessoa logo nos primeiros segundos do vídeo. E aí vai, com certeza, trazer o sucesso pro teu vídeo. Eu conversei aqui no episódio anterior com a Tatá no digital, manja muito, papo bem legal, e ela faz um conteúdo que é até um pouco engraçado, assim, de humor e tal, mas ela tem uma pegada fantástica, assim, né, uma pegada fantástica, e é muito disso. O Instagram, ele é diferente aqui do YouTube. Aqui que a gente tá no YouTube, então não sei se a gente vai pegar corte ou não dessa parte, mas em geral no YouTube, a galera vem buscando realmente conteúdo. Sobretudo esse tipo de conteúdo, quem vem para pegar conteúdo mesmo. Agora, no Instagram não, a galera tá passando ali, ela tá buscando entretenimento, ela não tem informação, né? O que a gente precisa fazer é um exercício de gancho inicial, tentar enfiar o conteúdo ali no meio que não seja tão maçante, talvez para criar uma consciência, boca de funil e tal, e aí depois você vai fazer esse fechamento, né? Sim, e assim, até interessante, eu fiz um curso sobre Reels, especificamente, era só sobre Reels. Cara, eu fiquei pensando, como uma pessoa consegue fazer 50 aulas sobre Reels? Pra você entender que é um universo muito grande por trás daquilo ali. Então, ela falava que hoje, um Reels adequado, ele tem de 30 a 40 segundos no máximo. No máximo. Porque a nossa sociedade é a sociedade do que consome conteúdo macarrão instantâneo. Então, eu preciso ver isso aqui, e também não pode ser um conteúdo inútil. Você precisa ensinar alguma coisa. Não pode ser completamente aleatório, porque você ainda corre o risco de atrair a pessoa errada para o seu perfil. Público completamente desqualificado. E da mesma coisa que um advogado produz um conteúdo sobre o cachorrinho dele. Olha que engraçado, viralizou. 1 milhão de seguidores, gente aleatória que gosta de cachorro. E você é advogado. Não adiantou nada. Estratégia zero. Conseguiu o resultado, mas o público só completamente... Ego. Exatamente, só ego.
público completamente desqualificado. Então, hoje, o Reels ele tem que ter de 30 a 40 segundos, tem que entregar valor, porque a gente não pode esquecer que a gente é advogado. A gente não pode esquecer. Ah, mas eu sou criador de conteúdo digital. Tá bom, mas você cria conteúdo digital para atrair cliente, então você é advogado. Primeiro aqui é advogado. Exatamente. Ser criador de conteúdo é meio de atração. Exatamente. Então, assim, dá muito assunto. Esse tópico é muito gostoso. E aí o Reels, você teve algumas coisas assim que você falou, caramba, eu não tinha ideia disso e uma ou outra sacada forte que te deram lá que... Sim, nesse curso que eu fiz, foi interessante, porque tem muitos cursos legais de Reels hoje no mercado, mas esse curso foi interessante porque me ensinou essa estrutura, que eu não tinha noção, dessa estrutura do conteúdo que a gente já falou aqui. Me ensinou a questão também da edição do vídeo, faz muito sentido. Porque se você sempre grava no mesmo lugarzinho, parado ali, na mesma cadência de voz, sem clímax e anticlímax, nada, aquilo ali não é atrativo, não é interessante. Ninguém vai ficar olhando o advogado falando, olha, você sabia que se você tiver 65 anos de idade, 15 anos de contribuição, você tem direito a uma... Mano, ninguém quer ver isso, entendeu? Então, entonação, linguagem corporal, rosto, iluminação, câmera limpa. Tudo isso importa. A pessoa quer fazer vídeo, mano, limpa a câmera. Movimento ou parado? Para Reels, acho que parado talvez, ou não, em movimento. Olha, eu gosto de fazer mesclado. Como o meu público é advogado, e às vezes eu uso um pouquinho do humor pro meu público, para me conectar com o meu público, eu gosto desse movimento. Agora, se você quer uma coisa um pouquinho mais centrada, dá para você fazer parado, sim. Mas assim, tem que enquadrar muito bem, tem que enquadrar a legenda, tem que se enquadrar... O povo vai... Olha só. Aqui. Hã? Legenda aqui. Isso, eu acho interessante. Isso, interessante. Aqui embaixo, você tem que ver o enquadramento do Reels, porque ele tem um enquadramento. E na hora de você salvar, você tem que ver a questão da capa. Hoje em dia, pelos meus testes, as capas fixas, né? Tipo, capa com arte, vamos dizer assim, elas não funcionam tão bem quanto você usar o próprio vídeo e pegar o comecinho dele, já colocar a pergunta principal dele e salvar na grade do Reel, do Instagram, a pergunta, esse gatilho inicial. E já é, de certa forma, a headline ali. E já é sua capa, entendeu? Legal. Então, tiveram alguns ajustes mínimos, assim, que eu fiz nos meus Reels, que deram muito certo. Que hoje é o que o Instagram mais entrega, né? Porque ele compete com o TikTok. Então, vídeos curtos é o que o Instagram mais entrega hoje. Você tem produzido pro TikTok também? Olha, preguiça. Eu sou uma pessoa... Começamos um vídeo lá em cima, né? Nossa, faz isso, isso e aquilo, chegou aqui agora. Que preguiça. Mas, gente, é que é muita coisa. Hoje, o Instagram é minha principal fonte de produção de conteúdo. Eu tenho vontade de migrar pro YouTube, pro TikTok, mas é aquela coisa, eu ainda não deleguei essa parte de produção, de gerir o meu Instagram. Quem faz tudo sou eu. Eu respondo no direct, eu posto, eu crio conteúdo, eu deleguei a parte de design só. Então, eu sou a estrategista do meu Instagram. Já tentei trabalhar com social media e tudo mais, mas não funcionou muito bem e eu gosto do jeito que eu trabalho hoje, porque eu gosto dessa fase de criação de conteúdo. Então, TikTok hoje não tem muito espaço na minha agenda, mas talvez em algum momento eu vá pra lá. Só que é um público completamente diferente do público do Instagram, com certeza. Eu vou te falar, Mídia, e vale muito a pena. Assim, eu tenho hoje alguns braços direitos e a Daiane, por exemplo, que me acompanha muito, que me auxilia muito nessa parte de produção de conteúdo, cara, assim, me dá uma força, mas me dá uma força muito grande. Por exemplo, o TikTok era algo que eu não estava olhando muito e ela já há algum tempo vinha insistindo. Danilo, vamos fazer TikTok, vamos fazer. Cara, ela foi me apertando, e ela me aperta mesmo. Eu falo pra ela, cara, me aperta porque assim, eu sou indisciplinado. Eu não sou... Às vezes a pessoa fala assim, pô, Danilo fala de gestão e tal, deve ser um cara extremamente organizado. Que isso, nada. Longe de Mas é que você é disciplinado naquilo que você se propõe a ser disciplinado. Sim. Você não acorda todo dia de manhã cedo, lê e vai pra academia, você é disciplinado nisso. De fato. Exatamente. Então, naquilo que você se propõe, por exemplo, todos os dias eu apareço no Instagram. Eu sou disciplinada nisso. Eu penso que o Instagram é como se fosse uma empresa. Você não vai chegar e vai dar bom dia pras pessoas? Bom dia, bom dia, bom dia. Você não vai falar com todo mundo? O Instagram é um setor do meu escritório, da minha marca, da minha empresa. Então, eu vou passar naquele setor e vou dar bom dia. Boa. É por isso que todo dia eu tô no Instagram dando bom dia. Exatamente. Que legal. No final das... Olha que interessante. Eu sou disciplinada nisso, esse era o ponto. Você talvez não seja disciplinado no TikTok porque você ainda não se propôs aquilo.
Entendeu? Não, sabe o que eu vou fazer agora? Olha que interessante. A Daiane veio me forçando, e aí, Xandão, se liga, o que eu vou fazer? Eu vou já até pedir. Tô com uma assistente, a Cláudia tem me ajudado também. Eu falei pra Cláudia, Cláudia, vamos ver se a gente acha uma bicicleta ergométrica pra eu deixar em casa. Eu vou alugar uma bike ergométrica pra eu testar. E aí eu vou fazer, porque eu preciso fazer um cardio, né? Na academia eu... Você vai fazer live. Vou fazer live é da bike. Tipo o Paulo Musi. Dois direito. Pô, mas uma sacada boa, cara. Porque assim, eu falo muito de atividade de valor agregado e em alguns momentos eu acumulo atividades pra tornar mais produtivo o dia, né? Sim. E, pô, você fazer uma live numa bike, cara, eu já faço um cardio. Sim, eu faço um cardio, produzo conteúdo, gero conexão e engajamento com o público. Cara, vou fazer 30, 40 minutinhos por dia, deu? A Daiane tá me cobrando isso faz tempo, cara. Daiane, vai acontecer. A gente vai te cobrar. Agora você tem uma galera pra te cobrar. Pois é, tá gravada, a prova tá feita contra mim. Exatamente. Pô, muito legal, ó. A gente falou de vendas. Eu tinha um ponto aqui que surgiu no nosso papo que eu ia te perguntar em relação a vendas. Então, a gente falou de vendas, falamos da parte de marketing, posicionamento. A gente deu uma volta no planeta. Muita coisa, mas é legal, é empolgante, não é? Porque uma coisa acaba puxando a outra, muito legal. Eu adoro gestão, assim, eu acho que gestão é sensacional. Em termos de lucratividade também, esse é um outro pilar que eu trabalho lá nesse meu curso e eu queria entender com você como é que você pensa essa questão. Eu sempre dou esse exemplo porque eu acho esse exemplo interessante. Eu tenho um amigo que ele vendia um produto, ele mora em Santa Catarina, ele vende produto dropshipping na internet e aí tinha que entregar. E era no Rio de Janeiro. Pô, você como advogado do Rio de Janeiro talvez me traga até essa visão. Eu conversei com um advogado de lá, o Dr. Tiago, que ele me trouxe uma reflexão interessante sobre isso. Bom, mas o Maicon vendeu o produto e aí, produto de R$50. A pessoa lá não recebeu o produto, recebeu o produto errado. Então o Maicon realmente errou. O advogado entrou com um processo, pedindo a devolução dos R$50 e indenização de R$3.000. Eu pensei na ocasião, eu falei, bom, a advogada aqui vai ganhar R$900. Provavelmente, se ela cobrou no êxito, eu imagino que é a ação de êxito aqui, de resultado nesse processo. Eu falei, pô, é um trabalho árduo, né? Às vezes o advogado começa a pegar muito processo assim, ele fica preso num operacional que não vai dar resultado, porque você tem que atender esse cliente, você tem que cuidar de todas as fases desse processo. Se a gente resiste, e tinha muito para resistir nesse processo, ele vai ficar 2, 3, 4 anos com esse processo trabalhando para ganhar talvez R$900. Então, o que eu quero dizer é que faturamento e lucro são coisas completamente diferentes. Às vezes você tem faturamento, mas não tem lucro. Você percebe muito isso, como você conversa muito com os advogados, advogados que não têm essa noção da lucratividade como algo fundamental? Eu costumo dizer assim, cara, você tá pagando para trabalhar. É isso. No começo da advocacia, eu pagava para trabalhar. Então, assim, eu tinha que ir perto do cliente para atendê-lo, por exemplo, eu gastava um tanto de tempo, porque tempo também é dinheiro. Gastava tempo, gastava dinheiro para chegar até o cliente, chegava lá, o cliente não tinha direito. E eu voltava para casa. E aí, comecei a questionar isso. E nesse ponto, eu penso que esbarra um pouco, tem advogado, né, que ele acaba pensando que, não, a minha missão de vida é ajudar as pessoas, custe o que custar. E aí, ele pensa que por a missão dele ser essa, ele não pode ganhar dinheiro fazendo isso. Realmente ter lucratividade com isso. E eu fui amadurecendo, porque eu tinha essa ideia inicial. Tipo, essa é a minha missão, não importa se eu ganho pouco. E aí eu fui amadurecendo, pensando assim, cara, não, peraí, o tempo tá passando, eu tô envelhecendo. E minha família, e meu tempo, que era uma coisa que eu gastava muito, e tempo não se compra. Então eu comecei a ajustar a minha esteira de produtos do escritório, serviços, né, do escritório. Analisar ali a questão da precificação. Vamos falar de precificação? Vamos. Quanto tempo que eu gasto? Qual o valor da minha hora? Vamos lá. Valor real da minha hora. Considerando luz, internet, espaço. Tá, qual que é o valor da minha hora real? Qual que é o valor da minha hora fictícia? Que é a hora que eu quero receber, né, que eu quero ter. Tô cobrando R$300 para analisar esse caso, mas eu demoro 8 horas para analisar esse caso. Eu tô pagando para trabalhar. Então eu comecei a ganhar consciência de novo. Consciência sobre aquilo que estava acontecendo. E muito disso eu converso com o Yuri, que é o meu noivo. A gente fala muito, como os dois empreendem, então a gente acaba conversando muito com relação a isso.
Ele fala assim, Isa, não dá não. Você tá pagando pra trabalhar. Esse cliente aqui, por exemplo, poxa, um caso, a chance de ganhar, baixíssima. Você dando a vida 3 anos, aí no final perde. E aí, Isa, você tem que começar a avaliar melhor isso. Ele falava pra mim, Isa, não é assim. Isso daí tem chance de você ganhar. Não, muito difícil, não tem jurisprudência favorável, tudo mais, o direito do cliente, documentação ruim, tudo mais. Porque tem sim direito bom e direito ruim. A gente não fala sobre isso, a gente só fala sobre eu vou tentar. Mas dá pra você avaliar a viabilidade do caso lá no começo. E eu não fazia isso. Eu não pensava nisso. É fundamental. Exato aí, Isa, volta aqui. Esse caso é viável? Não é. Então vai. Esse caso não é viável? Poxa, mas eu queria muito ajudar essa pessoa. Então tá. Então você tá assumindo o risco da não viabilidade. É uma coisa que a gente tem que conscientizar os advogados de hoje. E assim, a gente não pode locupletar. Mas a gente também não pode aviltar a nossa profissão. Então a gente tem que ficar ali no meio. Não posso enriquecer ilicitamente e também não posso humilhar a minha classe. E no meio eu posso pensar aqui no meio eu posso pensar sim sobre lucratividade. Sabe? É uma discussão interessante também. Pode e deve, né? O Dr. Thiago, ele é lá do Rio de Janeiro, ele falou, eu também trouxe no podcast dele essa discussão, e ele falou que faz todo sentido, né? Danilo, às vezes o advogado no começo de carreira, ele faz isso para formar uma carteira. A atenção que ele precisa ter é para não ficar escravo disso. Exato. Porque se você realmente paga para trabalhar inicialmente, para formar uma carteira e estrategicamente multiplicar essa carteira depois, mas sair disso, cara, valeu muito a pena. Se você faz isso de maneira estratégica e consciente, cara, vai dar muito certo isso. O grande risco que existe aqui é de você se escravizar, porque quando você pega, sei lá, você pegou 20 clientes que oferecem para você um caso simples. O que esses clientes entenderam sobre você é que você atende aqueles casos simples. E o que ele vai fazer é indicar para você mais casos como aquele. Sim. Então, a recorrência nesses casos, ela vai acontecer pela indicação e talvez o bom trabalho que você vai fazer, atender a reciprocidade que esses clientes vão ter com você. E você não vai atrair os casos bons. Sim. Então, é tomar muito cuidado. Eu queria só fazer um paralelo. E, cara, a atividade do Yuri é legal, hein? Sim. Cara, medicina, é nutrólogo, né? Ele é nutrólogo e é especialista em medicina do esporte. Olha que legal. Então ele acaba Ele atende aonde? em São Paulo. Em São Paulo, pô. E online também. Porque, claro que eu ia aplicar as minhas ideias na empresa dele. Então ele tá comprando a ideia de atender online. Você tem produzido conteúdo? Sim, porque quem que é a social media? Legal. Sim. Pô, tá em alta atividade dele. E eu faço acompanhamento com nutrólogo já tem muitos anos. E, cara, como é bom a atividade dele, hein? Sim, e assim, o legal é que ele consegue conjugar o teu corpo ali, tua parte fisiológica, no sentido de todas as questões que você tem, hormonais ou não, mais a parte da dieta, porque assim, a dieta dele, eu inclusive emagreci 20 quilos, né, com o tratamento dele. A dieta dele é muito fácil de fazer, não tem aquelas coisas do Himalaia, do além do deserto, de não sei o que, não. São coisas que você consegue comprar e que tem na sua casa. Mais o treino. Então ele consegue conjugar suplementação, de repente uma medicação com estudo. É bem interessante a atividade dele, eu sou suspeita. É sensacional e potencializa muito, né? Porque a forma como a gente vive hoje, a alimentação que a gente tem, a alimentação que é imposta para nós, né? Porque é imposta mesmo, né? Sim. É comum você comprar comida onde? No mercado. E no mercado, se falar isso pro Yuri, muito provavelmente ele vai falar, não tem comida. Sim. Porque aqueles embalados, enlatados, em tese não seriam comidas para quem realmente conhece muito mais sobre essa questão de nutrição. Então é interessante, tanto do ponto de vista de conscientizar você, quanto do ponto de vista de te dar ali, talvez, o que o seu corpo não está mais produzindo, né? Sim, e assim, tem tudo a ver. Porque se você busca uma advocacia sustentável, você está falando de um corpo que vai dar conta disso. E de uma mente que vai dar conta disso. Então, se você pensa em ser um advogado que vai crescer em nível de cliente, nível de faturamento, nível de conhecimento, visibilidade, se você não tiver um corpo saudável, uma rotina minimamente sustentável e realista, você não consegue isso aqui. Uma coisa, ela não vai casar com a outra. Você vai perder em algum espaço, em algum momento.
Eu queria te perguntar em relação você falou que tem alguns cursos, treinamentos para advogado, né? Sim. Queria que você falasse o que é, como que é esses cursos, esses treinamentos, conta um pouco pra gente. Então, hoje eu tenho basicamente dois cursos assim, mais importantes, né, que eu falo. Um é o treinamento em aposentadoria especial e análise de PPP, que em breve a gente deve abrir, a gente abre 2, 3 vezes por ano, que é justamente a minha área de atuação, é onde eu treino os advogados a ganharem os processos. Você forma um grupo. É um curso gravado, mas também tem aulas ao vivo, que a gente analisa PPP, a gente tira dúvidas e tudo mais. Então tem na plataforma lá as aulas gravadas, tem material de apoio e tem um grupo no WhatsApp, que a gente vai trocando ideia no período de vigência daquele curso. Então, como essa é a área que eu acredito ser uma das mais rentáveis da advocacia previdenciária, e é a que eu mais gosto, né, porque eu amo aposentadoria especial e análise de PPP, eu montei esse curso, que a gente faz lançamentos anuais. Agora, eu tenho hoje uma mentoria em grupo que chama a mentoria DV Boost, que é uma mentoria voltada à comunicação, marketing, vendas e gestão. Então, eu monto ali... É uma mentoria cíclica, então você pode entrar em qualquer momento, tem a metodologia gravada e tem aulas de 15 em 15 dias ao vivo. Às vezes eu levo convidado, às vezes sou eu mesmo. E os assuntos são dentro disso, de empreender na advocacia, trabalhar a comunicação. Então você vai falar sobre comunicação visual, não visual, escrita, verbal, enfim, você vai falar sobre vários tipos de comunicação, porque eu acho que isso é muito importante para o advogado. Fundamental. Deixa eu falar sobre marketing tanto prospecção ativa quanto passiva. Vai falar sobre comercial, vai falar sobre spin selling, vai falar sobre rapport, vai falar sobre tudo isso. Eu ensino tudo isso, como a gente faz no escritório. E a parte de gestão. Bora estruturar esse escritório? Vamos fazer um manual de conduta do teu escritório. Vamos fazer aqui contrato de parceria, manual do parceiro. Estruturar do zero o escritório. Nessa mentoria é para jovens advogados mesmo. Então é para te ensinar a montar, a estruturar um escritório em 6 meses e ter fechar os primeiros 30 contratos nesses 6 meses. É isso que eu ensino na mentoria. Pô, que legal. Que já é uma metodologia validada. Já tenho mentorados que tiveram resultados e tudo. É uma coisa que eu apliquei na minha advocacia e eu replico para outras pessoas. Exatamente. Poxa, faz tempo que você tá com essa mentoria? Não, ela é muito nova. É um projeto que saiu do papel no começo do ano. Eu pensava assim, não é possível que agora eu quero ser mentora. Assim, não é possível. E eu olhava para mim e pensava, eu sou muito nova. De repente, não. E ficava com medo, sabe? Será que vai funcionar para as outras pessoas o que funcionou para mim? E eu ficava questionando aquele desejo. Eu falei assim, quer saber? Vou tirar do papel. E aí eu tive as primeiras mentoradas e elas saíram tão felizes desse processo de mentoria. Elas saíram... Nossa, uma entrou... É tão engraçado falar isso, mas ela entrou... Ela não tinha condições de pagar a mentoria. Quando ela terminou, dinheiro não era o problema dela. Tipo assim... Tava muito longe de ser o problema dela. Então, eu consegui tirar a pessoa desse ponto, fomentar. Ela mudou completamente a vida dela. Até casamento, casa, apartamento, mudou tudo. Então, eu pensei, cara, que legal. Eu consigo levar isso que eu vivo para as pessoas de forma real, realista. Sem dizer o seguinte, se você não fizer isso aqui, você não vai conseguir. Eu não sou assim. Eu sou assim, cara, vai no teu tempo, mas tenha consciência de que esse aqui é o caminho. E aí dou planos de ação, que eu gosto de trabalhar bem na parte prática, e a pessoa segue. Foi bem legal essa mentoria. Cara, que legal, que bacana. E aí, nessa mentoria tem os gravados e também os ao vivos. Isso, porque os gravados, eles são as aulas que ensinam a metodologia mesmo. Então, marketing, eu vou ensinar sobre marketing. Aí, eu começo do zero, arrumando o perfil no Instagram, eu ensino o que é storytelling, eu ensino esse formato de conteúdo, eu ensino sobre conteúdos virais, eu ensino sobre marketing. Fica no Hotmart? Você hospeda no Hotmart? É no Eduz. Eduz. Legal. E aí, eu ensino sobre marketing. Depois, como estruturar o comercial. Aí começa a jornada do cliente. Módulos. Vários módulos. A jornada do cliente, como é que funciona? Desde montar o perfil do teu cliente ideal até o pós-venda. O desenho da persona. Exatamente. Público-alvo, persona. A gente começa a traçar daqui. E assim são as aulas gravadas. Aí, comercial e gestão. E aí você tem uma espécie de fazedoria ali, uma espécie de prática, e essas ao vivo é que vocês já vão fazer realmente montar alguma coisa ali. Na verdade, nos módulos gravados, eu sempre deixo um plano de ação. Então, terminou uma aula minha, você tem que fazer alguma coisa. Porque se você não tiver um trabalho de casa, você não vai executar aquilo ali. Então, eu gosto muito dessa parte de fomentar, dei uma aula sobre como montar um perfil atrativo no Instagram.
Agora você tem que transformar o seu. Esse é o momento de você escolher X, Y, Z. Se você não fizer isso aqui, não dá pra você passar para a próxima aula. Você parou nessa, você não conseguiu executar nem essa. Legal. Então tem planos de ação para cada aula. E aí quem quiser ter acesso, ele encontra lá no seu Instagram. Lá no meu Instagram. Isso, aí tem que fazer uma aplicação. Aí eu e a Jéssica, a gente faz a curadoria das aplicações. E aí a gente marca uma sessão estratégica ou não para eu entender sua realidade hoje. Se faz sentido. Eu não quero simplesmente vender a mentoria para você. Não quero ganhar dinheiro só. Eu quero que você realmente, que aquilo faça sentido para tua realidade. É isso que você quer? Não, isso aqui tem na mentoria. Não, é outro caminho. Então você vai ter que buscar outra mentoria. Você vai ter que buscar outro curso. Posso até te indicar outro caminho a seguir. Mas esse não é. Não é para você. Que legal, que bacana. O Yuri, vocês conheceram aqui? O Yuri é daqui? Ele veio também do Rio pra cá? Ele é de Manaus. De Manaus? Sim, o Yuri é de Manaus. Ele é do interior do Amazonas, bom. Nossa! E a gente se conheceu à distância mesmo. Eu passei 1 ano e meio na minha temporada de vida em Manaus. E aí ele tomou a decisão de vir para São Paulo, porque era uma cidade que ele sempre quis morar, perto do Palmeiras, porque ele é extremamente palmeirense. Pô, Yuri, aí mandou mal, Yuri. Aí ele escolheu São Paulo e eu falei assim, São Paulo e isso, vamos lá para São Paulo. E nessa temporada da vida a gente tá por aqui. Em breve eu não sei onde estaremos, mas eu gosto da ideia de poder estar em qualquer lugar e mesmo assim meu trabalho não para. Legal. Nossa, Tim Ferriss, ele fala muito sobre isso, né? Ele fala sobre os novos ricos no livro Trabalho 4 Horas por Semana e ele fala sobre essa liberdade de tempo e de localização. Isso é muito legal. Sim. Isso é muito interessante. Você ter essa liberdade de tanto de tempo quanto de localização é algo sensacional. A maioria das pessoas estão presas a lugares. Compra uma casa, faz um financiamento de 30 anos. É uma crítica, mas assim, cada um tem o seu sonho de vida e é muito respeitável, né? Mas é interessante esse outro ponto de vista que ele traz de liberdade. O mundo é o seu lugar. Sim, eu gosto dessa ideia. Eu gosto dessa ideia de hoje eu tô morando aqui, tô aqui, meu escritório no Rio, mas se eu precisar morar em outro lugar, até fora do país, eu posso ir. Meu trabalho vai rodar, meu digital tá fortalecido, continuo fortalecendo minha marca digital no digital e vai continuar funcionando, mesmo que eu more no exterior. Top demais, top. Cara, eu fico com a sensação aqui que eu tinha um monte de coisa para perguntar técnica para você em termos de aposentadoria especial sobre o livro, mas eu acho que eu vou guardar para ler ou já vou te dar o green card para você voltar aqui sempre que você quiser. Com certeza. Gente, muito legal. Isabel, a gente vai chegando aqui já numa etapa final. Eu vou pedir rapidamente para você dar uma mentoria bem rapidinho para uma amiga. Ela começou aí há alguns anos no direito. Ela teve algumas sociedades, não deu muito certo. Ela entendeu na carreira dela não precisava de escritório, focou no digital. É a Isabel que começou, que trabalhou lá no passado, começou no estágio ali já, queria ser juíza. Como é que você mentoraria você lá no início? O que você falaria para a Isabel lá do início, que ainda estava com dúvida, com sonhos, querendo tomar algumas decisões naquela ânsia? O que você diria para você chegar mais rápido onde você chegou hoje? Saia da caixa e seja um pouco mais estratégica. Estude o que as pessoas não estudam. Se todo mundo está estudando só direito previdenciário, vai estudar vendas, vai estudar formas de prospecção, vai estudar sobre gestão. Saia da caixa, estude o que ninguém estuda e tenha um diferencial. Isso que eu diria. Boa, legal. Queria te agradecer muito aqui por papo muito legal, passou muito rápido, mas muito bom o papo. Agradecer a doutora Natália, né, que indicou aí, realmente falou, cara, conversa com ela que o papo vai ser bem legal. Eu falei, obrigado, doutora Natália, acho que foi bem bacana mesmo. Queria te agradecer muito por compartilhar tanto conteúdo aqui com a audiência do Prevcast. E, desejar muito sucesso. Eu não tenho dúvida de que você vai muito longe. Deixar você à vontade aqui para fazer as considerações finais com o nosso público, mas muito obrigado mesmo. Eu que te agradeço por esse espaço. É sempre muito gostoso saber que existe uma comunidade de previdenciaristas que abraça, que ensina, que pega na mão. E o seu canal é isso. Você pega na mão dos previdenciaristas e levanta a galera, ensina, a galera guia. Galera, isso é um espaço muito rico, muito bonito. E, pessoal, vamos pegar esse vídeo aqui, vamos dividir, multiplicar para um monte de gente, para a gente trazer mais pessoas
pro Prevcast. Isso aqui é muito rico, isso aqui é muito grande. Talvez as pessoas não tenham entendido ainda o poder disso aqui e vamos divulgar, porque é isso que eu desejo pro Prevcast. Show, pô, obrigado. Ó, sigam aí, CTA tá dado, hein? É verdade. CTA tá dado, mas de verdade, ó, o tanto de conteúdo foi compartilhado. Esse Xandão entra naquela guia lá de gestão, tá? Cara, inspiracional e gestão. Cara, top demais. Maratonem no Prevcast, porque, ó, os episódios têm sido nesse nível. Queria agradecer muito você de casa aí. Faça como disse aqui o doutor Isabel, compartilha nos seus grupos de WhatsApp. Se não é inscrito, se inscreve e ativa o sininho. Valeu, pessoal. Valeu. Valeu. Até a próxima.